Muito boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Vou fazer um pedido. Quem puder ligar a câmera, eu agradeço, porque aí vira e mexe durante a apresentação, eu vou fazendo perguntas, se vocês estão me entendendo, se vocês estão me ouvindo bem. Então, quem puder ligar as câmeras, não tem problema, está em casa, está com o filho do lado, se está dirigindo, só presta atenção no volante, por favor. Se está fazendo janta, não tem problema. Eu já vi aqui, Najara, Tailane, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo certinho? Tudo certo? Maravilha. Então, Sim, obrigada, Tailane. Então, vamos começar. Falar sobre Doterra para mim é uma satisfação muito grande todas as vezes que eu abro essa câmera, abro esse PDF para falar sobre os produtos e sobre o negócio que não vou falar que mudou a minha vida, revolucionou a minha vida e vocês vão entender um pouco melhor o porquê. Quero compartilhar aqui essa noite a minha história, a minha trajetória e principalmente mostrar para você que está assistindo, talvez a primeira vez o plano de negócios da Doterra, né? Os produtos da Doterra, despertar em você, mostrar para você que Doterra é para todos. Doterra veio para abraçar todos os perfis de pessoas das diversas áreas de atuação, das diferentes formações acadêmicas ou talvez não. Aqui é 100% democrático, meritocrático e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você aí do outro lado da telinha. Deixa eu me apresentar para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim. Eu sou a Fernanda Ferreira, mas podem me chamar de Fer. Sou filha amada de Deus, com Deus eu tenho tudo, sem Deus eu não sou nada. Sou mãe do Natan e da Lulu, sou mãe de dois adolescentes. Meu filho já vai fazer 18 anos, na verdade, um adulto. E a Lulu tem 13 anos. Eu sou enfermeira de formação, casada com o Rafa, que é o amor da minha vida. Aromaterapeuta clínica, porque eu gosto de estudar e sou líder hoje Blue Diamond na Doterra. Eu costumo falar que eu estou líder Blue Diamond, porque os nossos pins, as nossas qualificações, elas são transitórias. E o próximo passo da minha carreira é o Presidential Diamond, que é o topo do plano de carreira da Doterra. E ele já está planejado, já está no papel. Então eu estou como Blue Diamond hoje. Mas em breve serei Presidential se Deus quiser e se eu seguir os planos que eu tracei aqui para minha trajetória. E eu quero contar para vocês, quero começar contando como que eu conheci Doterra, aonde que Doterra surgiu na minha vida e quem eu era antes. Quem é da área da saúde aqui? Temos alguém da área da saúde? Faz um joinha aí, manda uma reação, escreve no chat. Chat eu não consigo ver bem agora aqui, porque eu tô compartilhando a minha tela. Mas coloca um joinha aí. Ah, nós temos aqui a Rafa, da área da saúde. Ótimo. Se você não era da saúde, provavelmente você conheça alguém que seja, né? Eu falo que quem é da área da saúde tem um chamado especial na vida. A área da saúde não é para todo mundo. Tem um chamado especial, né? Você querer cuidar de pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Tem um chamadozinho especial. E desde muito cedo eu tive esse chamado dentro do meu coração, que é para trabalhar com pessoas, cuidando da saúde e bem-estar de pessoas. Porém, todavia, entretanto, acho que quase todos aqui conhecem como que é a realidade de um profissional da saúde no nosso Brasilzão, né? Tivemos aí, inclusive, alguns anos atrás, a pandemia, onde sofremos mais um pouquinho do que o normal. Mas a realidade é que o profissional da saúde, enfermeiros em específico, que eu vou frisar aqui, mas em geral a área da saúde no Brasil, são profissões subvalorizadas. A gente trabalha muito, a gente estuda muito e somos mal pagos e não somos reconhecidos tanto dentro da própria área da saúde como pela população, a sociedade em geral, infelizmente. Eu não sei se vocês sabem, mas o enfermeiro, ele precisa estudar ali 5 anos para sair de uma graduação básica, 5 anos, passar ali pelo estágio, muitas vezes faz estágio não remunerado,
paga ali a faculdadezinha, 5 anos, se forma, cai no mercado de trabalho. Para ter um pouquinho mais de valorização, ele precisa ter umas duas, três pós-graduação. E ainda pleitear ali dentro de uma massa, né, de profissionais, tem que se sobressair de alguma forma para conseguir uma promoção. Muitos profissionais da saúde se desdobram ali entre dois até três empregos para ter um salário digno para sustentar as famílias. Essa é a realidade do profissional da saúde no Brasil. Em especial, o enfermeiro ainda tem toda a responsabilidade do cuidado do paciente. Então, essa era a Fernanda antes do Terra. Amava muito o que eu fazia. Eu nasci para fazer isso. Porém, o salário era baixo e eu vivia exaustivas horas de jornada de plantão. A conta não fechava. Mas, como a maioria da população brasileira, precisava trabalhar. Para quê? Para trazer sustento para minha casa, para trazer educação de qualidade para os meus filhos. Então eu precisava cumprir aquela rotina extremamente exaustiva a qual eu vivia. No final da minha carreira como enfermeira mesmo, eu ainda estava numa condição melhor do que a maioria dos meus colegas de faculdade. Eu não trabalhava diretamente para o hospital, mas eu trabalhava numa multinacional, representava dispositivos médicos, então eu tinha um salário maior, eu tinha um plano de carreira até na multinacional que eu trabalhava, mas algo que para mim era mais valioso do que o próprio dinheiro. Alguém consegue chutar qual era, o que era mais precioso para mim do que o dinheiro e que me fazia sofrer muito por ser mãe de adolescente e eu não poder dar para os meus filhos? Alguém consegue chutar aí qual que era a minha principal moeda e a qual eu sofria muito? Alguém tem um chute? Coloca aí no chat. Rita também enfermeira, fisioterapeuta. Tailane, você bingo. Perfeito. Para mim, chegou um momento da minha vida que o dinheiro é importante, muito, mas o que me custava caro era o tempo. Era o tempo. Talvez você aqui nessa sala hoje, a sua questão não seja a remuneração, talvez, ou você não seja da área da saúde, mas o tempo. Principalmente se você tem família, né? Era muito importante para mim, muito importante. Meus filhos, como vocês estão vendo aqui, são adolescentes. Há 3 anos atrás, eles estavam no ápice. A Lulu, na verdade, estava entrando e o Natan no meio da adolescência. Como faz falta a presença, principalmente da mãe. Ai, eu tenho engulo seco. Como é importante a presença da mãe dentro do lar. Perdi muitos jogos de futebol, perdi muitas reuniões de pais, tinha que pedir permissão para levar o filho no médico. Quem é pai e mãe aqui que tem filho sabe quanto é difícil. Só que eu precisava trabalhar. Eu não tinha alternativa. Eu precisava trabalhar. Só que uma rotina tão exaustiva de trabalho, de pressão de todos os lados, né? Porque a mulher, ela é multitarefa. Ela não consegue substituir o marido, o homem, né? Ou parceiro, não consegue substituir o papel da mãe no lar, por mais que se esforce. Então, somos profissionais, somos esposas ou parceiras, somos mães, somos profissionais. E equilibrar esses pratos era muito difícil. E o que que começou a acontecer comigo, Fernanda? Comecei a ficar doente, mentalmente, fisicamente. Para vocês terem uma ideia, na época de pandemia, eu peguei Covid 2 vezes numa janela de menos de 3 meses. De tanto que a minha imunidade estava baixa. Eu vivia doente. Eu chegava na porta do hospital às 7 horas da manhã, já me dava palpitação, dava crise de ansiedade. Porque eu entrava no hospital e não sabia que horas que eu ia sair, porque eu dependia de cirurgia.
E vocês sabem que a cirurgia tem muitas variáveis, né? Desde o paciente até o cirurgião. E com isso, uma das grandes problemas que eu tive de saúde foi uma enxaqueca crônica absurda, daquelas que remédio nenhum de farmácia resolvia meu problema. Eu tinha que partir para medicação endovenosa. E aí, eu tenho cinco irmãs, gente. Aliás, quatro irmãs. Eu sou a quinta, na verdade. Somos em cinco irmãs. Eu sou a mais velha dessas cinco irmãs. E uma das minhas irmãs, a 03, que eu costumo brincar, a 03 conhecia os óleos essenciais, já estava na doTERRA e já trabalhava com isso. E numa reunião de domingo familiar, ela me apresentou os óleos essenciais. Confesso para vocês, sem demagogia e hipocrisia nenhuma, eu falo abertamente que quando ela me mostrou os óleos essenciais, eu achei que aquilo era um absurdo. Achei que era placebo, achei que era um cheirinho gostoso. Eu não dei nada para os óleos essenciais. Zero confiança no que ela estava me falando. Achei muito bonita a apresentação dela, estava animada, feliz, mas eu não dei crédito para aquilo. Porque na academia tradicional da saúde, seja medicina, seja enfermagem, seja fisioterapia, nutrição, enfim, as práticas integrativas, as terapias integrativas, os óleos essenciais é pouquíssimo disseminado no Brasil. A gente só vai começar a entender um pouco mais numa especialização, ou se você dá a sorte de cair numa clínica ou num hospital que trabalha com práticas integrativas. Do contrário, na academia tradicional, você vê muito pouco, muito superficialmente. Então, na minha cabeça, aquilo era placebo. Até que, em uma dessas crises de enxaqueca que eu tive, meu marido já estava pronto para me levar para o hospital. Eu usei o óleo essencial de Peppermint que eu ganhei da minha irmã. Muito sabiamente, ela me presenteou com alguns óleos. Uma amostra que ela me deu. Estava lá no fundo do meu armário, eu enlouquecida com aquela dor. Pensei comigo, pior que está, não vai ficar. Vou usar esse óleo até eu conseguir chegar no hospital. Sem saber manusear muito bem, pinguei a gotinha na minha mão, inalei e pasmem. Nem 15 minutos eu já não tinha mais a minha dor de cabeça. Aquilo foi extremamente impactante para mim. É, Só sei que nada sei. Sabe quando você leva um choque de realidade e algo que você não acreditava de repente te aliviou de uma dor absurda? Aquilo foi extremamente impactante para mim. Naquele momento, peguei meu computador, sentei, abri a PubMed. Não sei se vocês sabem o que é PubMed, mas é a maior plataforma científica da área da saúde que existe. E fui entender como esses olhos funcionavam. E aí eu vi a ciência, a terapêutica daquilo que estava nas minhas mãos e que fez tanto sentido para mim. Peguei o telefone, liguei para minha irmã, falei assim, ó, eu usei, foi incrível. Eu já vou indicar, mas você me falou que eu poderia ter uma renda extra aqui, que eu poderia também trabalhar com os óleos essenciais. Se eu já vou indicar de graça, quero saber como eu posso monetizar com isso. Foi aí que ela fez essa apresentação que eu farei para vocês hoje. Então aqui vocês vão sair entendendo mais sobre o que são os óleos e como eles podem nos ajudar no dia a dia. Aqui terão pessoas que, assim como eu lá no começo, pensou em fazer renda extra. E aqui vão ter pessoas que vão enxergar o que eu enxerguei quando eu comecei a trabalhar com doTERRA. A oportunidade de finalmente ter ganhos financeiros e fazer parte da vida dos meus filhos. Então vamos trabalhar com dados, com fatos. Vamos fazer um retrato de como está a saúde no Brasil e no mundo. Tenho certeza que quaisquer 5 minutos de conversa com qualquer pessoa, que vocês barrem no elevador, na padaria, na farmácia, alguém vai estar te falando de algum problema.
seja físico, seja emocional. Eu comecei o meu negócio dentro dos hospitais que eu trabalhava. E eu vou falar para vocês que dentro dos hospitais é o lugar que tem mais pessoas doentes. E eu nem estou falando dos pacientes. Estou falando dos profissionais da saúde. Mas não precisa se ater só aos profissionais. Qualquer pessoa que você conversa, qualquer amiga que você liga, 5, 10 minutos de conversa, o marido tá estressado, o filho tá resfriado, tá com dor nas costas, cabelo tá caindo. Não é verdade? Vocês não passam por isso também? Tenho certeza que sim. Em resumo, a população brasileira e mundial está doente. E principalmente depois da pandemia, isso ficou muito evidente. Ninguém saiu da pandemia 100% bem. Então, aqui números trazem para nós. Casos de depressão. O Brasil é o quinto país com o maior número de pessoas diagnosticadas com depressão. São mais de 12 milhões de pessoas afetadas. De acordo com a OMS, a depressão é a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. No mundo, mais de 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão. 15% nesta mesma faixa etária sofre de algum tipo de doença. Nos últimos 5 anos, os atendimentos com paciente relatando sintomas de ansiedade aumentaram 200% no SUS. Outro dado fortíssimo. Tomar regularmente medicamentos para dormir, como Zolpidem, clonazepam, diazepam, antidepressivos, pode aumentar o risco de demência em até 79%. No mundo, 9 em cada 10 pessoas são afetadas por estresse, de acordo com a OMS. Perturbador esses dados, né? É muito perturbador. Mas vamos seguindo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é a população que mais se automedica no mundo todo. O que pouca gente sabe é o preço que se é pago por esse uso deliberado e descontrolado de medicações. Até aquela mesma que você compra na farmácia sem receita. Eu não sei se vocês sabem, mas o paracetamol é a maior causa de cirrose fulminante no mundo. Estudos recentes trazem também o uso de anti-inflamatórios e analgésicos, como o paracetamol, como uma das causas de mais incidência em desenvolvimento neurológico do feto, impactando ali índices de autismo e outros tipos de variações neurológicas. Chocante, né? E grávida toma paracetamol. Os pantoprazóis, omeprazóis da vida acaba com a sua função renal, impede a absorção de vários nutrientes que são extremamente importantes para a sua saúde, como o cálcio, por exemplo. Por que tem tantas crianças que ficam doentes e tem que ir para o hospital para tomar coquetel de antibiótico? Porque a mãe tá dando lá todo mês. Leva no médico, cada mês é um antibiótico diferente. Então, aqui um dado estatístico para vocês. No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. 48% delas tomam analgésico por conta própria, 31% anti-inflamatório, 26% relaxante muscular, 19% antitérmicos e assim por diante. Eu confesso para vocês que eu era aquela mãe que tinha 2 caixas dentro do armário da cozinha cheias de remédio. Minha filha tem dermatite, meu filho tem sinusite, eu sou asmática, meu marido fibromialgia. Então imaginem a carga de medicamento que se era tomado dentro da minha casa. E na minha cabeça, aquilo era o certo. Até eu entender de fato, mesmo como enfermeira, o impacto, o preço que se é pago a longo prazo. E aí que os óleos essenciais entraram. Então, eu tive essa experiência com óleo essencial, eu validei a eficiência do produto, eu fui atrás de fundamento científico, entendi de fato o que eles são,
e comecei a minha trajetória. Eu continuei trabalhando com saúde e bem-estar, mas agora de uma forma natural, de uma forma sustentável e sem que os meus cuidados, né, sem que os meus pacientes e hoje clientes paguem um alto preço por isso. Então, o que são os óleos essenciais? Os óleos são extratos puros de planta, extremamente concentrados, os quais a gente consegue se beneficiar desses compostos químicos orgânicos. Em resumo, quando vocês eram crianças, vocês tinham dorzinha de barriga, o que que a vozinha fazia para vocês? Ou a mãezinha fazia para vocês? Chazinho, não é verdade? Chazinho de hortelã, chazinho de camomila, chazinho de boldo. É o mesmo princípio. Só que para vocês terem uma noção, uma gotinha desse Peppermint, que é esse óleo que tirou a minha dor de cabeça, equivale a 28 xícaras de hortelã, de chá de hortelã. Uma única gota. Então imaginem o poder de cada gota que tem nesse frasquinho. Então eu costumo dizer, para poder explicar de forma mais didática, que é uma medicina ancestral, só que agora com uma roupagem tecnológica. Chega no frasco para você na sua casa com altíssimo poder de concentração, altíssimo poder terapêutico. E os óleos podem ser extraídos da casca, do caule, das flores, da folha, depende da propriedade terapêutica que nós queremos retirar, sem efeito colateral. Só que ele tem regrinhas de uso, e por isso que nós, consultores de bem-estar, estamos aqui. Um outro dado para você que é muito importante. O que você consome mensalmente na sua casa de medicação ou gastos médicos ou estresse de você ter que ir no SUS, agendar uma consulta para dali 2, 3, 4 meses. Muitas das questões de saúde, a gente consegue trabalhar de forma preventiva. E muitas questões de saúde a gente consegue ali dar um suporte para o nosso cliente com os óleos essenciais. Agora, como enfermeira, eu tenho uma missão: ir ao médico, fazer uso de medicação é extremamente importante. Graças a Deus, a nossa indústria farmacêutica está avançada em pesquisa. O que eu quero dizer é que muitas vezes não precisa o remédio ser a sua primeira opção. Você não precisa utilizar de forma indiscriminada e nem de qualquer jeito. Então, os óleos, se você colocar na ponta do lápis, ele sai muito mais barato. Porque um vidrinho desse de 15 ml, por exemplo, esse vidrinho aqui, ele tem 300 gotas, em média. Então, dura-se muito. É 100% natural e sem colateral. Ele tem, pela Anvisa, aqui o prazo de validade, tá? Porque precisa ser regulado. Todos os nossos óleos são regulados pela Anvisa. Mas desde que ele usado corretamente, armazenado corretamente, você pode utilizar por muito tempo. E um único óleo tem muitas funções. Um exemplo aí o lavanda que está na tela para vocês. O lavanda, ele é o óleo mais vendido e mais conhecido do mundo todo. Todo mundo conhece o lavanda pela propriedade relaxante, calmante, indutora de sono, mas poucas pessoas sabem que ele tem uma função anti-histamínica, anti-alérgica. A gente usa muito em picada de insetos, dermatites atópicas. A gente usa muito para queimadura, como loção pós-sol. A gente tem receitas de pomadas de assadura para bebês, ao invés de usar aquele tanto de composto químico com base de petróleo igual tem aí no mercado para vender. Então, o único óleo, ele tem diversas funções. E qual é o mecanismo de atuação dos óleos essenciais? É importante que vocês entendam. A planta, ela produz o óleo essencial para ela se proteger de ameaças externas. Então, melaleuca, por exemplo, ele é o nosso carro-chefe, padrão ouro, antifúngico, antimicrobiano e antiviral. A melaleuca é uma planta originária da Austrália. A Austrália é um país quente e úmido. O que que se prolifera em ambiente quente e úmido? Fungos, bactérias. Então a melaleuca produz o óleo essencial para ela se
proteger. Só que a planta, assim como os óleos e assim como o nosso corpo, é composto de química orgânica. Logo, se a planta produz para se beneficiar, nós podemos retirar esse óleo essencial e nós também utilizarmos para nos proteger. Nós somos biocompatíveis. Deus é perfeito na sua essência e na sua natureza. Então, por isso que os óleos essenciais, eles são altamente eficazes para o nosso corpo, para nos proteger, para nos trazer saúde, nos promover saúde. Ok? E uma última observação: os óleos essenciais, eles atuam a nível intracelular. Nenhuma medicação ela atua intracelular. Elas se ligam às células para que seja feita a ação delas. Por isso que não existe remédio para vírus, porque o vírus eles atuam intracelular. Existe remédio para efeitos do vírus, né? Então, não tem um remédio para Covid, não tem um remédio para influenza, não tem um remédio para dengue. Nós temos remédios para controlar os sintomas, porque a medicação não atua intracelular. Os óleos essenciais atuam e alguns compostos orgânicos atuam ainda intramitocondrial. Então, para a galera da saúde aqui, só para vocês entenderem o quanto esses óleos são preciosos. E o grande diferencial da nossa marca, Fer, eu vou na farmácia, eu vejo vários óleos essenciais de várias marcas. Ok, mas a nossa marca doTERRA, ela é a única no mundo que tem o selo CPTG, que é um selo, né, de pureza testado e garantido. O que que isso quer dizer? Cada lote do nosso produto passa por mais de 50 testes físico-químicos, microbiológicos. Então você tem a garantia, você tem a certeza que você tem um óleo 100% puro e com alto teor terapêutico, o que muitas outras marcas não entregam. Então é importante que vocês entendam a diferença do nosso produto para qualquer outro produto na farmácia. É diferenciado, porque assim, imaginem vocês, os óleos a gente tira direto da natureza. Ele passa por um processo de destilação, mas ele não passa por nenhum processo de refinamento. A chance de ter algo ali que possa nos prejudicar é grande. Pode ter alguma bactéria, algum fungo, certo? Não passa por refinamento. Agora a doTERRA ela garante que o produto dela é 100% puro e que você pode utilizar. Inclusive a nossa marca, né? Ela é a única que consegue entrar no mercado brasileiro pela Anvisa para ingestão. Não são todos os óleos que podem ser ingeridos, mas os que têm indicação de ingestão, a nossa marca é a única que garante qualidade para os órgãos regulatórios. Esse é um outro grande diferencial da nossa marca. Cada óleo é cultivado, cada planta que nós extraímos os óleos é cultivado no seu país de origem. Isso é incrível. A doTERRA ela é tão preocupada com qualidade, é um pilar, né, da doTERRA qualidade. Então, ela prefere, ao invés de fazer uma grande fazenda e plantar tudo num lugar só, ela ter várias fazendas arrendadas no mundo todo para que garanta a melhor e a mais alta qualidade de cada produto. Porque cada país, cada cidade tem um clima diferente, tem um solo diferente, uma temperatura diferente. Então eu não consigo ter a mesma qualidade se eu plantar tudo num lugar só. Então ela tem cadeias de fornecimento no mundo todo, ela investe nos agricultores, na educação, em equipamentos, para que a gente tenha plena qualidade em todas as etapas do processo. E como usar os óleos essenciais? A primeira forma de uso dos óleos essenciais é de forma aromática. É a mais democrática e versátil de todas. Você pode usar no difusor, você pode pingar uma gota na mão e inalar. Você pode pingar uma gota no travesseiro, dependendo do óleo, para você dormir melhor. Você pode utilizar no box do seu banheiro. Enfim, existem várias formas de você utilizar de forma aromática. A segunda forma é a forma tópica, aquela que você aplica na pele. E dentro do portfólio da doTERRA, você não encontra só óleos essenciais. Você encontra vários produtos de uso diário enriquecido com os óleos essenciais. Então nós temos a linha Spa, onde nós temos sabonetes líquidos, nós temos hidratante, manteiga, esfoliante.
Nós temos versões touch do óleo, que é essa versão que já vem no rolãozinho para você aplicar. Então, nós temos vários produtos dentro da doTERRA de uso diário que você pode, que está enriquecido com os óleos e você pode utilizar na sua rotina. E a terceira forma de se utilizar os óleos essenciais é de forma interna, a qual você ingere os óleos essenciais. Repito, não são todos que podem ser ingeridos, mas a nossa marca, ela é a única que consegue testificar para os órgãos regulatórios que é seguro utilizar de forma por ingestão. Nós temos vários óleos em versão cápsula, inclusive, que são as nossas soft gels, que a gente pode utilizar de forma mais prática. Nós temos o nosso Beauty Power, que é o nosso colágeno, top 1 em vendas no Brasil. Né? A mulherada principalmente está enlouquecida com o nosso colágeno. É o único que entrega na sua fórmula. Ali, além do colágeno, entrega coenzima Q10, biotina, magnésio, selênio, zinco, um óleo essencial de White Orange que ajuda no sabor e no processo digestório. Então, nós temos uma linha completa também de suplementação com os óleos essenciais dentro da doTERRA. Nosso Life Shot, que é o nosso shot da imunidade e antioxidante, que é incrível. Depois pergunte para sua consultora mais sobre o Life Shot. Então, nós temos diversos produtos, nós temos um portfólio gigante de produtos para atender todas as demandas dos nossos clientes. Agora eu quero falar para vocês o que é a doTERRA, né? Onde surgiu essa empresa é da onde? Quando se escuta doTERRA, muitas pessoas acham que é uma empresa latina, brasileira, por causa do nome doTERRA. Na verdade, o nome da doTERRA, ela foi estabelecida, né? Há lá 16 anos atrás, quando a empresa foi criada por 7 fundadores. Ela é uma empresa americana com sede em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. E ela tem já aí, acho que, só me confirme se já completou 17 aí, Mari. Ou se é 16, completou 17 de mercado mundial, completou 17 anos de mercado mundial e estamos presentes aí em mais de 120 países. E como é que a gente entende que uma empresa é uma grande empresa? Qual que é a métrica que se usa para saber sobre a saúde, o tamanho e a proporção de uma empresa? É pelo faturamento dela. Então, uma empresa relativamente jovem, 16, 17 anos de mercado global, e nós já temos um faturamento anual de mais de 2,5 bilhões de dólares. É uma empresa privada, sem dívida nenhuma, você pode dar um Google e pesquisar. Então, é uma empresa saudável e promissora. Eu acho que foi na revista Exame do ano retrasado que saiu uma matéria muito interessante falando, né, fazendo analogia que a doTERRA é a Apple da saúde, pela rampagem de crescimento e pelo tempo que ela tem de mercado. Então, é uma empresa que nos sinaliza a todo momento que ela só vai crescer. Nós já estamos em mais de 120 países, inclusive em breve já recebemos um spoiler aí que nós vamos abrir mercado no Paraguai. Recentemente abrimos em Dubai, na Índia, e nós estamos avançando, nós estamos em crescimento acelerado. E um grande diferencial da doTERRA são os produtos. Nós temos várias empresas de vendas diretas no mundo todo. Aqui no Brasil, várias atuam. Só que aqui nós estamos lidando com produtos de saúde, produtos de primeira necessidade. O que é diferente de uma maquiagem, de um perfume, de um café, de um shake. A maior prova disso é que na pandemia estava tudo fechado. Tudo fechado, tudo fechou na pandemia. Quais eram os dois tipos de setor do mercado que não fecharam na pandemia? Alguém se arrisca a chutar? Deixa eu ver aqui no chat. Quais foram os dois setores da economia que não pararam na pandemia? Comida e saúde. Muito bem, Débora. Você podia ir no mercado que estava lotado, a hora que fosse.
e você podia entrar nas farmácias que estavam lotadas a hora que fosse. Então, nosso produto é o grande diferencial, o que faz a gente crescer. Nosso produto é nosso mercado que a gente atua da beleza e saúde e bem-estar. É a área, é o setor mais aquecido, mais hypado no mundo todo. Todo mundo preocupado com a saúde, com o bem-estar. E nós pegamos uma segunda nuance. Isso, gente, vocês podem dar um Google que vai trazer para vocês. A gente ainda pega uma outra nuance. Além de cuidar da saúde e bem-estar, a gente ainda pega a fatia da saúde natural. Cada vez mais pessoas estão tomando a consciência da importância de se trabalhar a prevenção e diminuir a carga tóxica que a gente coloca para dentro todos os dias. Seja nas medicações, seja nos produtos de beleza, seja. Gente, vocês já pararam para pensar? Olha só que interessante. A nossa pele é o nosso maior órgão do corpo, certo? É um órgão, nossa pele é um órgão. Tudo que a gente coloca em contato com a nossa pele, a gente absorve. A gente coloca pra dentro. E aí você coloca a mãozona na água sanitária para lavar o banheiro, usa detergente para lavar a sua louça, passa maquiagem, produto para cabelo. Imagine o quanto de absorção de componentes químicos você coloca para dentro todos os dias. Por isso que nós estamos tendo cada dia mais aí pessoas com doenças autoimunes, doenças inflamatórias, câncer. Não é só comida, é todo esse combo. Obviamente, a gente não consegue entrar numa bolha, né? Mas a gente consegue reduzir absurdamente o consumo desses produtos que afetam tanto a nossa saúde, principalmente a longo prazo. Nós temos dentro da Doterra, por conta da qualidade do nosso produto e a incrível proposta de crescimento de carreira de 68%. O que isso quer dizer? Que a cada 10 pessoas, 7 pessoas voltam e compram de novo num prazo de 90 dias. Em resumo, Fer, por que isso é importante? É extremamente importante. Temos recorrência na compra dos nossos clientes. Por quê? Porque nós temos produtos de primeira necessidade. Nós mudamos a saúde das pessoas, a perspectiva de saúde das pessoas, mudamos o estilo de vida das pessoas. Quando uma mãe usa um óleo essencial no filho, que o filho não fica doente mais, você acha que essa mãe fica sem comprar um óleo essencial? Não. Quando eu uso um Beauty Power que faz meu cabelo crescer absurdamente, eu fico sem o Beauty Power? Não fico. Se você usa um lavanda para você dormir melhor, você volta para a medicação? Você não volta. Então a nossa taxa de recorrência, de retenção de clientes é muito grande. Isso é a tradução em métricas para vocês de como o nosso trabalho e o nosso produto é de extrema importância. Aqui um recorte, um retrato, falando sobre o que eu comentei com vocês, sobre o quanto doTERRA cresceu no mercado global em faturamento nos últimos 16 anos. Aqui vocês têm um recorte das principais marcas de vendas diretas que existem no Brasil e no mundo. doTERRA já está no top 7. Só que prestem atenção na diferença do tempo de existência dessas empresas. Amway, 65 anos de mercado. Natura, 55 anos de mercado. Herbalife, 44 anos de mercado. Mary Kay, 61 anos de mercado. Nós temos 16. E nós já estamos nos top 10 de faturamento. Quem consegue entender isso aqui tem a certeza do crescimento exponencial de doTERRA nos próximos anos. No mundo e principalmente aqui no Brasil, e eu vou explicar por quê. Falando de mercado brasileiro, em agosto de 2023, nós, aqui brasileiros, fomos beneficiados com uma fábrica. Então, sim, nós temos uma fábrica no Brasil. Foi inaugurada há 2 anos atrás, em Joinville, Santa Catarina, produzindo empregos diretos para quem trabalha na fábrica
E essa fábrica, ela tem uma representatividade absurda. De todos os países, dos 120 países que Doterra tem mercado, o país que ela escolheu para sediar a segunda fábrica dela, porque a primeira é lá dos Estados Unidos, que é a matriz, de todos os países, ela escolheu o Brasil para sediar a segunda fábrica dela. O que que nós entendemos com isso? Que o investimento foi alto, foi mais de 50 milhões para poder levantar essa fábrica, porque a tecnologia, a estrutura dela é absurda. O nosso laboratório físico-químico do Brasil é ainda melhor e mais tecnológico do que da matriz. A Doterra está falando assim, brasileiros, nós entendemos que vocês gostam de trabalhar, nós entendemos que vocês estão apaixonados pelos produtos e que o mercado brasileiro só vai triplicar, quadriplicar nos próximos anos. Então, para suportar o crescimento de vocês, nós vamos colocar uma fábrica no Brasil. Então, nós vamos suportar com essa fábrica a demanda do mercado brasileiro e a demanda da América Latina também. Isso também quer dizer que nós também teremos produtos no mercado brasileiro que não, a economia global não impacte tão diretamente aqui nos nossos produtos e nem nos valores dos produtos também. Então, é o compromisso do mercado. Nós somos a menina dos olhos da Doterra, porque esse mercado aqui, ele é muito promissor e nós vamos crescer muito nos próximos anos. Então, em 2024, atingimos a marca de 100 milhões de faturamento e nos próximos anos nós vamos atingir 3% de penetração. Então, nós temos até 2024 1% de penetração no mercado e nos próximos anos, até 2030 no máximo, mas nós vamos conseguir isso antes. Nós teremos aí 3% de penetração. Em trocando em miúdos para que vocês entendam. Tudo que a gente cresceu até agora, nos próximos anos nós vamos triplicar. Então, quem está desenvolvendo negócio dentro do Terra, quem está empreendendo com o Terra, construindo aqui a sua trajetória dentro do Terra, serão muito bem pagos nos próximos anos, porque nós, líderes da Doterra, nós crescemos na mesma proporção que a empresa cresce também. E aqui dentro, o sucesso é simples. Como eu falei para vocês, eu sou da área da saúde, mas você não precisa ser da área da saúde. Você não precisa ter conhecimento prévio nenhum dos produtos. Você não precisa ser expert e ter uma carreira na área de vendas. Você não precisa de absolutamente nada. A única coisa que você precisa é uma vontade enorme de mudar a sua história. Assim como eu tive também há 3 anos atrás. Então aqui é simples. Você usa o produto. Você compartilha o produto e você ensina outras pessoas a fazer o que você faz. E a boa notícia é que dentro do nosso modelo de negócios, você tem toda uma estrutura, você tem toda uma equipe de mão dada com você para te ensinar tudo o que você precisa fazer e de graça, sem custo nenhum. Então você vai ter mentoria, acompanhamento, treinamento. Vocês terão mentores te ajudando, pessoas que já chegaram lá, pegando a sua mão e te ensinando. Sem ônus nenhum. Só usa o produto, valida o produto, compartilha com as pessoas que estão à sua volta e ensine os outros a fazer a mesma coisa. Você vai abrir o seu negócio cuidando da sua saúde da sua família de forma 100% natural. Um ponto importante que muitas pessoas talvez não entendam. O que que é o mercado de vendas diretas? Ao invés da Doterra ter ali intermediários, empresas de varejo, fazendo o intermédio entre o cliente final e a fábrica, ela paga eu, paga você, paga a Mari, paga a Rafa, a Thay, para fazer esse processo de distribuição. Por isso que você não encontra óleos essenciais da Doterra na prateleira de farmácia. Por isso que você não encontra grandes investimentos em marketing publicitário, porque o negócio da Doterra é pagar pessoas comuns, como eu, como você, para fazer a propaganda boca a boca. Então,
você tem as principais ferramentas que você precisa para trabalhar, que é a sua boca, suas redes sociais, se você quiser. Nós não temos custo operacional ou preocupação de uma empresa tradicional, então você não precisa ter estoque, você não precisa ter funcionário, você não precisa pagar um aluguel de um ponto físico, você não precisa ter maquinário, você não precisa de nada. Vocês estão vivendo o primeiro grande surf de crescimento, de onda de crescimento dentro do mercado brasileiro. O timing é muito importante. Vocês viram aquelas outras empresas que eu citei anteriormente? São empresas que já estão no mercado há muito tempo, que você pode até entrar para desenvolver negócio. Só que a chance de crescer, ela é menor, porque tem muitos anos. Aqui dentro de Doterra você constrói de fato renda residual. Renda residual, para quem não sabe, é a renda passiva. É a renda que vai chegar a um determinado momento do seu negócio que ele vai rodar sozinho. Logo mais eu explico como. Aqui você tem escala de ganho, você não tem teto, você não tem um chefe que precisa validar a sua promoção. Aqui não precisa que alguém saia para que você entre no lugar. Aqui você não precisa investir em duas, três pós-graduações para você avançar na sua carreira. Aqui você não precisa ficar pulando de empresa para alguém te validar. Você não precisa investir horrores para você abrir uma segunda, se você é empresária, abrir uma segunda unidade. Ou ter que pagar um outro profissional para te ajudar a atender. Porque no empreendedorismo tradicional, e assim como no CLT, para você crescer, você tem várias burocracias para você crescer. Tanto na representatividade do seu cargo, da sua função, como em ganhos financeiros. Aqui você cresce se você ajuda outras pessoas a crescer com você. É lindo e cheio de propósito. Você não cresce sozinho. E aqui em Doterra, é você que faz a sua agenda. É você que faz o seu tempo. Você é a gestora do seu tempo e do seu negócio. Agora eu quero explicar para vocês um mecanismo como que nós crescemos dentro de Doterra. Cada produto que nós temos tem uma pontuação que a gente chama de PV, ok? Então nós temos produtos com mais PVs, temos produtos com menos PVs, varia, tá? Não tem um PV fixo. Quanto mais você vende, ou seja, você gera de pontuação no sistema, você vai acumulando pontos, ok? Só que olha como que funciona esse negócio, que interessante. Vamos supor que você é um gerente de vendas de uma loja de roupa e você precisa recrutar vendedores para ajudar você no processo de vendas da loja. Você concorda comigo que quanto mais vendedores você tiver, mais fácil você bater a meta, mais fácil você dobrar a meta, triplicar a meta e assim por diante. Então você vai ter vendedores com você que você vai treinar, você vai passar a sua expertise do produto, você vai passar a sua experiência do processo de vendas, você vai liderar pessoas. E quanto mais time de performance você tiver, mais você vai superando essa meta. A mesma lógica funciona aqui dentro de Doterra. E eu vou mostrar com exemplos para você. Mas antes, eu queria só dar uma observação, tá? Trazer uma observação aqui para vocês. Quando eu comecei, eu olhei essa tabela aqui. Isso aqui é o nosso plano de carreira, tá? E ele é real. Para mim, que fui CLT a minha vida inteira, olhar isso aqui foi um pouco assustador e intimidador, tá? Eu tô falando do meu exemplo. Eu olhava essas possibilidades de ganho aqui, olhava um diamante, um blue, um presidente, eu falava comigo, nossa, eu não me imagino, não me imagino, minha mente não consegue conceber um faturamento, um ganho desse por mês. Era muito aquém para mim da minha realidade. Só que eu olhei aqui, um silver, um gold, eu conseguia assimilar.
E na verdade, a única coisa que eu queria era algo que me desse a oportunidade de sair daquele hospital. Que eu tivesse liberdade com os meus filhos e pagasse as minhas contas. Então, quando eu vi isso daqui, eu mirei no Silver Gold. Tá, esse eu consigo entender, eu consigo assimilar. Então, eu vou atrás. Só que o interessante é que ao ponto que você entra, você vai crescendo, você vai destravando até essas próprias crenças que talvez você tenha, assim como foi comigo. Então, eu comecei na Doterra, ainda trabalhando no hospital 12 horas. E aí eu perguntei pra minha irmã, falei assim, mana, eu trabalho mais de 12 horas dentro do hospital, tenho dois filhos, marido, cachorro. Como que eu vou dar conta de fazer mais alguma coisa? A resposta dela pra mim foi cirúrgica e eu entendi tudo. Fer, aonde tem pessoas, tem oportunidade. Você não precisa parar de fazer o que você faz para fazer do terra. Onde tem pessoas, tem oportunidade. Então eu ia pro hospital já focada com as minhas amostrinhas de óleo. Então, alguém falava que estava com dor, eu demonstrava o produto. Alguém falava que estava com a rinite atacada, eu demonstrava o produto. Eu comecei o meu negócio em paralelo com o emprego de 12 horas. Tempo é gerenciável, precisa ser priorizado o que realmente vai fazer sentido na sua vida. Então, quando eu comecei dentro da Doterra, eu entrei como consultora e fui galgando cada ranking desse, conforme as minhas vendas iam aumentando. Até o ranking de elite aqui para vocês é totalmente possível ser feito só com clientes. Você não precisa ter equipe. Você consegue fazer com vendas, ok? Inclusive, uma observação, tá? Aqui tá uma média de ganho de elite de R$ 1.250, mas nós temos elites fazendo mais de R$ 3.000 por mês aqui dentro de Doterra Brasil. Doterra, inclusive, atualizou o plano de bonificação dela, que tá incrível. Temos cada vez mais pessoas ganhando dinheiro. Então, até o Elite você consegue fazer em vendas. A partir do Elite, começa a ficar interessante. Porque no Premier, você precisa ter duas consultoras com você dentro do seu time. Lembra do exemplo da vendedora de roupa? Você precisa ter duas vendedoras junto com você. Que você vai cuidar, que você vai desenvolver, que vai pegar na sua mão. Então, quando eu tive as minhas duas primeiras consultoras, que foi a Aline e a Loana, uma nutricionista e uma dona de franquia, gente, a minha líder, ela faz mais como Gold dentro de Doterra do que com duas franquias da Cacau Show, para vocês terem uma ideia. Franqueado é ilusão, tá? Fica a dica, depois vocês pesquisem sobre isso. Então, quando a Aline e a Loana fecharam o Gold, o executivo delas, que a cada uma fez ali 2.000 pontos de volume, eu fechei o meu Premier. E aí a minha irmã número 2 veio trabalhar comigo também. Só que a Loana e a Aline já cresceram. Elas não eram mais Premieres, elas já eram Elites. E eu ajudei a minha irmã Nath a fechar o Elite dela. Quando eu formei três vendedoras, só como exemplo para vocês, quando eu tive ali três consultoras sendo elites na minha organização, eu fechei o Silver. E nós continuamos trabalhando, dando nosso melhor, fazendo ali o que precisava ser feito em ação, compartilhando os produtos, levando saúde e bem-estar para mais pessoas. Quando as minhas três líderes se tornaram líderes premieres, eu me tornei líder Gold na Doterra. E aqui, meus amigos, eu decidi sair do hospital. Fui criticada, ninguém entendeu nada, mas eu sabia que se eu colocasse mais tempo, mais energia, eu poderia crescer mais rápido e de forma mais acelerada. E eu ansiava por ter mais tempo com os meus filhos. Então, no Gold, eu decidi sair do hospital e fazer 100% do Terra. Isso foi uma escolha pessoal minha, tá? Nós temos líderes diamantes, líderes blues, que fazem outras coisas, têm outras funções. Temos juízas diamante, funcionárias públicas diamantes. Nós temos profissionais como dentistas, médicos que são diamantes na Doterra, mas por escolha pessoal eu decidi colocar todo o meu tempo e minha energia aqui. E quando eu cheguei no Gold, eu falei, bom,
Cheguei aonde eu tinha, onde eu queria. Só que quando você chega, a sua visão amplia. As minhas meninas querendo crescer, meu time querendo crescer. Coloquei energia. As minhas três premieres se tornaram três líderes silvers. Aí eu fechei o meu Platinum. Só que elas não queriam ser só silvers. Elas queriam crescer. E aí eu chamei uma outra amiga minha, a Mari, que tá aqui na sala, para ela vir trabalhar comigo. Quando a Mari fechou o silver dela, eu fechei as minhas quatro equipes silvers. E aí eu me tornei diamante dentro de doTERRA Brasil. E eu tinha uma outra amiga enfermeira, a Mayra, que eu convidei ela para vir trabalhar comigo. Ela também, ela fazia atendimento ela era doula, né? E ela entendeu o que eram os olhos, é apaixonada pelos olhos e veio desenvolver negócio comigo. Então, quando eu formei as minhas cinco equipes, minhas cinco líderes, líderes Gold, eu me tornei Blue Diamond na doTERRA. E agora eu estou na construção do meu presidente. E lembra que eu falei para vocês que vai chegar no momento do negócio que você pode tirar a mão, que ele vai rodando sozinho? Pois bem, essa é a renda passiva. Tudo que você constrói dentro de doTERRA é seu, de forma vitalícia e hereditária. Como assim, Fer? Chegar no momento que todas as minhas líderes estão emancipadas, elas conseguem tocar o negócio sem mim. E eu consigo sim me aposentar. A minha irmã, que me apresentou doTERRA há 3 anos atrás, ela está aposentada com 26 anos de idade. 26 anos de idade aposentada. Se eu fosse depender da minha promoção, da minha profissão e do INSS, eu acho que nem aposentar eu iria me aposentar mais. Então, o que eu estou apresentando para vocês é uma mudança real de vida, mas não só para o agora, é o futuro de vocês e da família de vocês. E é hereditário. Se Deus me livre acontece alguma coisa comigo amanhã, o meu marido e os meus filhos são Blue Diamonds na doTERRA. Eles têm direito a receber tudo que eu construí aqui. O que que você está deixando para os seus filhos? Faça-se essa pergunta. Aqui alguns exemplos, né, de prints de algumas líderes ali, extasiadas por ter recebido bônus que nunca receberam na vida, como salário ou empreendendo no tradicional. Então aqui a vida é real, gente, é real. Cai bonitinho o dinheiro na conta todo dia 25 para todas as consultoras da doTERRA. Então aqui são pessoas mudando a vida delas. Extraordinário. E por que entrar nesse time da doTERRA? Por que entrar aqui conosco, com esse consultor que te convidou? Nós sabemos o caminho. Nós temos estruturas de treinamento, nós temos acompanhamento, nós temos metodologia. Nós fazemos parte da maior do mundo. A nossa linha ascendente dentro de doTERRA é a Triple Diamante Mayara Félix, que há alguns anos atrás ela era uma personal trainer e hoje ela é a maior do mundo dentro de doTERRA. Então, se tem pessoas que sabem desenvolver e crescer nesse negócio, somos nós. É o consultor que te trouxe aqui essa noite. E agora, Fer, tá, entendi os olhos, entendi o negócio. O que que eu preciso para começar hoje o meu negócio dentro de doTERRA? Essa é uma parte interessante que muitas pessoas ficam chocadas. Porque você, para você comprar, né, você começar um negócio que te dá essa escala que vocês viram aqui, essa projeção de ganhos que vocês viram aqui, um negócio que vocês viram que tem recorrência. A cada 90 dias, de 10, 7 pessoas compram de novo. O que que vocês precisam para ter um negócio tão lucrativo, tão escalável e de tanta recorrência? É algo que vocês já iam fazer, independente de desenvolver negócio dentro da doTERRA ou não. Vocês precisam ter produtos. Produtos para você usar na sua família e você começar a falar para as pessoas dos produtos. Porque como que você vai indicar algo que você não tem experiência? Não faz sentido. Só que a boa notícia é que o investimento é extremamente baixíssimo para você começar dentro de doTERRA.
E você começa pela sua saúde. Então, doTERRA, ela dá várias opções para todas as realidades para você começar o seu negócio. Repito, lucrativo, escalável e recorrente. Nós temos algumas opções aqui de kits de entrada para que você e a sua família tenham experiência. Então, você tem aqui o kit Soluções Naturais, que é um kit que você vai ter uma experiência completa com doTERRA. Você vai ter a linha spa, você vai ter suplemento, fibras, você vai ter a pomada analgésica, que é top 1 mundial. Todos os jogadores, Corinthians, Palmeiras, NBA, todos utilizam essa pomada analgésica. Para o meu marido que tem fibromialgia, é incrível. Você vai ter a hidratante, você vai ter cápsula soft gel para você usar em você e na sua família. E uma infinidade de óleos aqui, do maior de 15 ml, e uma caixinha de madeira que é uma graça. Eu tenho aqui, eu ando com a minha caixinha para cima e para baixo. Você tem o essencial para o lar, que foi a opção que eu me cadastrei na época, tá? Quando eu entrei, eu gosto de falar isso, porque eu queria muito a pomada Deep Blue pro meu marido, justamente pela fibromialgia. Você tem um difusor, esse difusor Petal, ele é um difusor incrível, que a sua experiência com os olhos, tendo um difusor, é totalmente diferente. Uma vez que você dorme com o difusor ligado do lado da sua cama, você nunca mais dorme sem. Alerta de vício para vocês. Depois que vocês utilizam um difusor, você não fica sem mais. Ele é incrível não só para induzir a sono, mas ele é incrível principalmente quando você tá com a saúde, né? As vias respiratórias ali precisando descongestionar, quando você tá doente, para te ajudar ali na sua imunidade. Então, assim, do coração pro coração, tenha um difusor. Além dele ser uma excelente ferramenta de trabalho, tá? A gente consegue fazer muitas vendas e fidelizar muitos clientes emprestando o nosso difusor, por exemplo. Então, ter um difusor, ele é muito interessante para você no seu uso e para o cliente, tá? Nós temos aqui o Living Brasil, que são os 12 principais óleos da doTERRA. Então, você vai ter óleo para dormir, você vai ter óleo anti-inflamatório, você vai ter antifúngico, você vai ter para imunidade, você vai ter para o sistema digestivo, você vai ter óleo para o respiratório, você vai ter o frankincense, que é o rei dos óleos, que é o olíbano, que é incrível. Você vai ter vários óleos, o lemon, que é ótimo para retenção de líquido, que é ótimo para imunidade, que é mucolítico, solta a catarreira da criançada, que é uma beleza. Então você vai ter a seleção dos 12 principais óleos da doTERRA. E você tem o Aroma Touch, que você tem menos óleos, você tem 8 óleos de 5 ml e o óleo de coco para você utilizar, ok? Então, você, para entrar como consultora da doTERRA, você precisa ter os seus produtos para que você valide em você e na sua família e para que você possa começar a compartilhar com outras pessoas. Aqui os slides mostram um pouquinho melhor sobre cada kit para vocês. Mas aí a consultora que te convidou para estar aqui essa noite passa os detalhes. Nós estamos com uma campanha também de promoção desses kits maiores, que você vai ganhar mais presente, tá? Então tem uma condição muito diferenciada que a consultora que te chamou para estar aqui vai te contar, vai compartilhar com você. E eu gostaria que vocês na verdade, o meu objetivo nessa apresentação é que você saísse daqui entendendo que não precisa ter conhecimento prévio em nada. Nós somos aqui expert em ensinar, treinar e desenvolver você para que você tenha os mesmos resultados que nós tivemos, ok? E para terminar, eu quero deixar uma indagação, quero deixar uma reflexão para você. E serve para todas as áreas da sua vida, não só para sua área profissional, tá? Mas você pode continuar vivendo a vida que te trouxe até aqui, ou você pode decidir hoje construir a vida que você sempre quis. O futuro é escolha, ele não é acaso. Então, o que você vive hoje é fruto do que você escolheu lá atrás. E o que você vai viver amanhã é fruto das escolhas que você faz hoje. Reflita, chama a consultora que te convidou para estar aqui essa noite, que ela vai pensar junto com você a melhor alternativa. Já quero desejar boas-vindas para todos dentro do mercado de doTERRA Brasil. Vai ser incrível construir o futuro do nosso mercado junto com você. Você é importante e você faz a diferença. Tá bom?
Pessoal, como a gente extrapolou o tempo, não vou abrir para dúvidas, mas você pode chamar a consultora que te chamou para estar aqui essa noite, que ela vai tirar todas as dúvidas também que porventura tenham ficado. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.